Sobre o bicho pegando na Polícia Federal, a 24ª fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada pela Polícia Federal, teve como um dos alvos o deputado federal Carlos Jordi, do PL. O objetivo da operação é identificar pessoas que planejaram, financiaram e incitaram os atos de 8 de janeiro. Jordi está em seu segundo mandato consecutivo como deputado federal. Outros 8 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos no interior do Rio de Janeiro. A defesa de Carlos Jordi ainda não se pronunciou. O deputado afirmou que foi acordado com um fuzil no rosto pela Polícia Federal e criticou a ação em um vídeo publicado nas redes sociais. Nós vamos acompanhar. Em momento algum do 8 de janeiro, eu incitei, falei para as pessoas que aquilo ali estava sendo, que aquilo era correto. Pelo contrário, em momento algum eu estive nos quartéis generais quando estava acontecendo todos aqueles acampamentos. Nunca apoiei nenhum tipo de ato, tanto anterior ou depois, no 8 de janeiro. É totalmente arbitrário, não há nenhuma postagem minha, não é nada que possa ser colocado contra mim ou que justifique essa medida autoritária que foi essa busca e apreensão. Ana Beatriz, quero te ouvir. O deputado Carlos Jordi não é só um deputado do PL, ele é um deputado líder da oposição na Câmara dos Deputados. Você acha que isso também é contaminado pela questão política também, para além de qualquer questão jurídica da investigação da Polícia Federal? Você acha que o fato dele ser o líder da oposição ideologiza essa questão? Quero te ouvir, Ana Beatriz. Boa tarde, Nelson. Boa tarde, audiência. É um prazer estar aqui novamente. Eu acho que ninguém não correlaciona a questão política a essa investigação e a essa operação que aconteceu hoje de manhã. Como você bem mencionou, ele é uma pessoa importante aí para o bolsonarismo e chama a atenção que ele tenha sido recebido em casa com um fuzil, toda uma parte meio sensível da história. Mas a gente precisa se lembrar que essa operação ela vem sendo muito questionada por força tanto da arbitrariedade quanto da, talvez, falta de materialidade. A gente tem aí o deputado dizendo que ele nunca fez nada, que ele nunca postou, e do outro lado existe uma ordem de busca e apreensão, certamente porque algum tipo de indício foi encontrado. O grande ponto que a gente fica um pouco na dúvida é porque a gente não sabe quais são esses indícios e a gente não sabe até que ponto tudo isso era realmente necessário ou se poderia ter sido de uma outra forma, uma forma menos midiática. Eu acredito que exista uma questão, e aí os meus colegas podem se aprofundar sobre isso, com relação aí à imparcialidade do Alexandre de Moraes para continuar à frente desse inquérito, e eu sei que esse é um tema muito espinhoso. Mas, de qualquer forma, é impossível não politizar, porque toda esta operação, como os próprios atos que fizeram essa operação existir, são diretamente relacionados à questão política. Diego Tavares, quero te ouvir. Koba, primeiramente uma boa tarde a você, boa tarde aos meus colegas debatedores e à nossa audiência aqui do Linha de Frente. Essa questão, tal como muitas outras que estão envolvidas nesses inquéritos do fim do mundo, me causam só uma preocupação, que é a criação de uma jurisprudência, de certa forma, um pouco persecutória. Porque nós sabemos que numa democracia o poder se alterna. Hoje nós temos um governo com um determinado alinhamento, amanhã certamente nós teremos outros. Mas aquilo que é produzido no judiciário, as instituições que são criadas durante uma gestão, elas permanecem. E se hoje elas são utilizadas de uma forma, vamos dizer, uma forma um pouquinho viciada, um pouco afastada das finalidades para as quais ela deveria ter sido criada, no dia de amanhã, certamente, ela vai ser usada como instrumento de revanche, como instrumento de vingança. O que eu vejo desse caso do Jordi sinceramente, a repetição de erros que nós já criticamos aqui em relação à Operação Lava Jato. São medidas que são extremamente gravosas, como o caso da busca e apreensão, sendo utilizadas sem que nós tenhamos. E aí, eu puxando um pouco o que a Ana disse aqui, a respeito dos indícios que levaram, que fundamentam essa operação de busca e apreensão, sem que isso seja demonstrado para a sociedade. Então fica, infelizmente sim, a impressão de que o nosso judiciário está agindo contaminado pelas nuances da política. E isso, para uma democracia, inevitavelmente causa danos. Paulo Loyola. Bem, pessoal, eu compartilho da preocupação, eu sou muito contra
essas operações midiáticas. Agora, é importante dizer que o próprio deputado também foi bastante midiático, né? Por exemplo, essa questão do fuzil foi falado aqui por 2 dos colegas, na verdade não aconteceu. A Polícia Federal já desmentiu o deputado, ou seja, ele já começa se defendendo com uma mentira, o que eu acho extremamente preocupante. Tem uma necessidade, fazendo coro aqui com a questão de mídia do processo, mas acho que tem uma necessidade real de entender quem organizou, quem financiou, quem incentivou o golpe de 8 de janeiro. Eu acho que isso é um consenso, me parece ser, a necessidade dessa investigação. Espero que se avance nisso, apesar da questão midiática envolvida. O deputado teve tanto a sua casa quanto o gabinete investigados. O que deu base para a ação foi um conjunto de mensagens que ainda não foi divulgada o teor delas, espero que venham à tona, indicando justamente esse incentivo aos golpistas do 8 de janeiro para que eles fossem em frente. Então, se isso efetivamente aconteceu, e tudo indica que aconteceu, duvido muito que a PF faria uma ação dessa sem ter elementos fortes para fazê-lo. Então, se aconteceu, é muito perigoso que um deputado esteja à frente da organização de um movimento como o movimento do 8 de janeiro. Deputado esse que já tem falas na sua carreira política, como precisamos de um cabo e um soldado para fechar o STF, como queremos o fechamento do STF. Então, Carlos tem Jordi elementos aí. Peraí, o Carlos Jordi já falou que queria fechar o STF? Tá no Twitter do jornalista Guga Noblar, para quem quiser aí conferir. Isso é claramente um vídeo editado, onde ele diz, estão dizendo que nós queremos o fechamento do STF. É óbvio que eu recomendo aí que vejam o vídeo, tirem suas próprias conclusões. A questão é que de fato, perigoso que a gente tenha um deputado sendo investigado aí por estar organizando o 8 de janeiro, principalmente que tenha começado aí essa justificativa com uma mentira, porque a PF não chegou de fuzil ali na casa dele. Renato Batista, quando que acontece uma busca e apreensão, um mandado de busca? Quando há necessidade de se comprovar uma alegação, uma imputação a um fato criminoso, ou seja, não há provas até aquele momento. A própria operação é para buscar provas. Então, é apreensão de celular, apreensão de documentos, apreensão de notebook, qualquer coisa que se encontre e que esteja bem descrito no mandado de busca e apreensão. O que justifica a expedição de um mandado é a existência de indícios. Ou seja, nesse momento, se tivesse prova, não precisaria nem de uma operação, bastaria processar judicialmente. Nesse caso, me parece que se ele tivesse dito que queria fechar o Congresso, a gente já teria uma prova que dispensaria, inclusive, em busca e apreensão. Sua avaliação, Renato Batista. Kobayashi, boa tarde a toda a nossa audiência. Olha, o que precisa ficar comprovado, e acho que só quando a gente tiver acesso, de fato, a essa investigação, nós saberemos, se o deputado, ele agiu nesse grupo de WhatsApp de maneira a incentivar as pessoas que lá estavam a cometer um ato de invasão, a cometer um ato de derrubada do Estado Democrático de Direito. Caso ele não tenha feito isso, caso ele só faça parte do grupo, isso não é crime. Caso ele tenha contato com alguma pessoa que cometeu um crime, seja o crime que for, inclusive o do dia 8, isso não é motivo para fazer qualquer tipo de busca e apreensão. Ainda mais se tratando, Kobayashi, do líder da oposição na Câmara dos Deputados. A gente está falando de um sujeito que teve o seu celular apreendido, o seu tablet apreendido, de onde ele ajudava e planejava e traçava as estratégias da oposição na Câmara dos Deputados, sendo agora entregue de bandeja. O que precisa ficar muito claro e de maneira transparente, o deputado incentivou essas pessoas, por meio do WhatsApp, a cometerem qualquer tipo de ato criminoso? Se sim, ele não merece sua busca e apreensão, como você disse, Kobayashi. Agora, me parece muito estranho e a gente precisa averiguar se há crime ou se há apenas pretexto para fazer uma busca seletiva contra um deputado da oposição. Tem um ponto também interessante aí, Renato, e claro, nós não podemos fazer nenhuma ilação nesse sentido, mas o Carlos Jordi é um candidato, um pré-candidato fortíssimo à prefeitura de Niterói.
Então, caso essa operação não constate a existência dessas provas de que ele participou ativamente do golpe do 8 de janeiro, de que ele, enfim, incitou as pessoas a cometerem aqueles atos, eu acho que o prejuízo político dele, por si só, já vai colocar mais lenha nessa fogueira da polarização, nessa fogueira da perseguição política, enfim. Então, mais um dos motivos pelos quais essa operação, nesse momento, enfim, é extremamente contestável. Pediu, Ana? Eu só queria complementar a fala do Diego, porque existe essa questão da pré-candidatura dele à Prefeitura de Niterói, e aí a gente tem um contraponto entre a necessidade de fazer uma averiguação para eventualmente se chegar a uma denúncia, e aí acho que a gente tem que buscar os elementos de prova necessários para poder embasar a denúncia ou não. Mas, por outro lado, a gente precisa pensar na gravidade que é uma pessoa, e aí eu coloco a sensibilidade de quem é essa pessoa nesse momento, porque é uma pessoa da oposição que vai se candidatar a um cargo no Rio de Janeiro, que é um estado aí predominantemente bolsonarista. Então, isso pode, de alguma forma, se for parar nas mãos erradas, prejudicar a campanha desse candidato. Se isso era mesmo necessário ou se poderia ter sido feito de uma outra forma. Poderia ter sido feito antes, né? Afinal, as pessoas, pelo que eu vi, do que eu li dessa operação, algumas das pessoas com as quais o Jordi teria supostamente mantido contato já teriam sido condenadas, inclusive pelo STF. Então, eu pressuponho que esses celulares, que essas mensagens já estavam em poder do Poder Judiciário há muito tempo. Então, essa operação poderia ter sido feita já há algum tempo, evitando que esse prejuízo político que pode recair sobre o Jordi, caso se constate a inocência dele futuramente. Ô, Paulo Loyola, quero te ouvir. O que você acha do princípio da presunção da inocência? Eu acho super importante. Gostaria que tivesse sido respeitado na Lava Jato, por exemplo. Não foi respeitado? A presunção da inocência não foi respeitada na Lava Jato? Acho que tem muitos elementos ali de excesso, tem provas onde o Moro combina diversos pontos com promotores, combina com a acusação, combina a apresentação de prova. Eu acho que a justiça brasileira ela vem se tornando mais ativista ao longo dos últimos anos. E, infelizmente, a gente está vendo um processo aí que é uma continuação de algo que já vem acontecendo há muitos anos, que é o uso da justiça para fins políticos. Agora, repito, acho que precisa olhar se efetivamente a gente está tirando aqui alguns elementos e algumas análises, mas precisa, porque me parece que a Polícia Federal não faria uma operação, não sei se é isso que vocês estão dizendo, sem ter provas fortes de que, de fato, aquilo tem importância, que ocorreu, que precisa ser melhor investigado, que precisa se olhar ali outros telefones, outros tablets, outros elementos do deputado para se investigar melhor se, de fato, ele conseguiu aí, teve êxito no processo de organizar os atos do 8/1. Repito minha preocupação, meu ponto, no que repito, acho que é um consenso aqui. Precisamos investigar quem financiou, quem orientou, quem incentivou os atos golpistas do 8/1. Isso é extremamente necessário. Acho que nenhum colega aqui da mesa vai discordar desse ponto. E eu lamento sim, a espetacularização da justiça. Eu, de fato, lamento, mas não consigo apontar que este caso especificamente foi um caso espetacularizado por falta de conhecimento dos autos mesmo. Acho que ninguém aqui vai ter elementos de fato para dizer foi, não foi, podia ou não podia. Eu acho que, como já foi dito aí muito bem pelo Diego, precisamos ver exatamente quais eram as mensagens, que tipo de elementos tinham ali para justificar essa ação e, a partir daí, fazer essa análise. Só para deixar claro, o Carlos Jordi ele não é réu, ele não está sendo processado, não tem contra ele nenhuma ação criminal. Ele está sendo investigado, assim como diversos, inúmeros. Se a gente pegar deputado que tem contra si inquérito, sobra e não tem direita, não tem esquerda. Tem um monte, senador, tem gente de todo lado que está sendo investigado. E o investigado é presumidamente inocente, correto, Paulo? Podemos dizer que há uma inocência constitucional? Vocês que são os advogados, vocês que afirmam. Eu não sou advogado, mas me parece que a sua fala está correta, sim. Parece que sim, né? Tá certo. Ana pediu. Não, o que eu gostaria de comentar sobre a fala do Paulo é o seguinte:
A gente, infelizmente, já viu erros de condução gravíssimos em operações da Polícia Federal. E eu acho que isso, aliado ao timing em que essa operação é feita, e como você muito bem disse, já poderia ter sido há muito tempo, afinal, se pessoas com quem ele se comunicou já foram até condenadas, a gente poderia ter feito essa operação um pouquinho antes do início aí das campanhas eleitorais, é justamente como que a gente vai garantir que nesse caso não tem um elemento político desnecessário, vamos dizer assim. Eu acho que tem que investigar, obviamente, todos têm que aí comprovadamente forem responsáveis têm que responder na medida das punições que a lei determina. Só me parece que existe uma estranheza, e talvez seja por isso que a gente esteja falando sobre esse assunto aqui hoje no Linha, com relação ao momento e a forma em que isso aconteceu. Roberto, só fazer mais um apontamento, porque o deputado ele alega que ele ainda não teve acesso, né, a essa investigação que há contra ele, porém já começa a se disseminar nas redes sociais, em alguns veículos, supostas mensagens que ele teria trocado com uma pessoa que foi investigada. E me chamou muita atenção que se falou aqui em 22 mensagens que ocorreram entre novembro de 2022 e janeiro de 2023. Se o Carlos Jordi estava articulando um golpe, ele é um dos golpistas mais eficientes já vistos na história da humanidade, porque apenas com 20 e tantas mensagens para uma pessoa, ele conseguiu insuflar uma massa de pessoas a invadir o Congresso Nacional. Isso não está me parecendo nada razoável, Kobayashi. E só para deixar claro, a Operação Lesa Pátria visa encontrar aqueles que não apareceram nos atos criminosos do 8 de janeiro. Ou seja, não são aqueles que quebraram, que invadiram. Teriam sido aqueles que financiaram, instigaram, auxiliaram de alguma maneira os atos... né? Organizaram, exato, os atos tal como aconteceram. E aí é importante deixar claro que se alguém deu dinheiro para o ônibus ir para Brasília, por exemplo, se ele não tem a intenção de que o ônibus vá para Brasília, que as pessoas saiam do ônibus e invadam o Congresso para dar um golpe, ele não pode responder pelo mesmo crime. Tem uma questão de liame subjetivo, que se chama no direito, né? Que é a unidade de intenção. Você tem que estar com a mesma intenção. Então, se alguém enganado, por exemplo, incentivou uma manifestação pacífica e chegou lá, a manifestação não foi pacífica, ele não responde pelo resultado. E aqui é uma questão muito difícil de se investigar, porque isso depende de demonstrar a intenção. E como é que se prova a intenção? Não dá para abrir o cérebro de ninguém, né? A consciência de ninguém. Então, isso precisa ter prova por mensagem, que fica manifesta a intenção golpista, a intenção de tomar o poder, de invadir o Congresso, de invadir o STF, de invadir o Parlamento. Daí a dificuldade dessa investigação. Mas, em um Estado democrático, a presunção é de inocência. Então, mesmo que não haja provas, mesmo que haja indícios, mas não se comprove com uma condenação em definitivo, com trânsito em julgado, todas essas pessoas devem ser consideradas inocentes, a não ser que sejam todos processados, condenados de acordo com a lei. Por enquanto, não temos nenhum condenado por incentivar, instigar ou auxiliar, Diego. Koba, mas tem um outro timing interessante, além do timing político, como eu disse, a respeito da pré-candidatura do Carlos Jordi. Porque nas últimas semanas, principalmente depois que o ministro Alexandre de Moraes disse que ele teria sido alvo de supostas ameaças de morte em relação ao 8 de janeiro, muito passou-se a se contestar a competência do STF para a condução desses inquéritos, porque nenhum dos manifestantes teria foro por prerrogativa de função. De repente, o Carlos Jordi é o ingrediente que falta nessa receita para atrair, aí sim, para o STF, a competência para análise desses atos, o que também é discutível, porque pela própria jurisprudência do Supremo, o indicado nesse caso, ainda que o Carlos Jordi, com foro por prerrogativa de função, tenha que ser investigado no STF, o inquérito deveria ser fatiado, e aí os manifestantes investigados na primeira instância e sim o Carlos Jordi no STF. Então, esse timing também me chama um pouco a atenção. É como se fosse para encontrar uma solução para uma crítica muito recorrente a esses inquéritos, que é a questão da competência do Supremo. Só para deixar claro, essa foi uma discussão que aconteceu quando o STF foi julgar os primeiros réus dos atos do dia 8, e a tese que prevaleceu no colegiado foi de que se aplica o princípio europeu de que a Corte deve proteger a própria Corte. Exato, que isso está no regimento interno, inclusive, do STF. Não está na Constituição. A Constituição que delimita as competências. Então ficou essa discussão
muitas críticas de parte da academia jurídica, outros concordam com a tese, mas foi uma questão que foi decidida, né? Não, e recentemente um ministro disse que, na verdade, o que ocorreu no dia 8 também tinha o intuito de se chegar a agredi-lo fisicamente, né? Então ele se colocou ali numa posição de uma vítima da situação, e é muito curioso que nesse caso ele não é só a vítima, ele também é a pessoa que investiga o próprio caso e que julga o próprio caso. Quer fechar, Paulo? Eu repito, acho que me parece um consenso a necessidade. Eu fico, de um ponto de vista, feliz que as investigações estejam avançando no sentido de mostrar quem vai ser responsabilizado, quem organizou, quem incentivou. Eu acho que a gente precisa avançar nesse ponto. A democracia brasileira precisa dessa resposta. Reforço minha negação aqui a esse processo de espetacularização judiciária. Eu acho que isso faz mal ao país. Agora, uma vez que foi feito, e vamos lembrar, não é a primeira vez que foi feito, né? Isso vem acontecendo na política brasileira ao longo dos últimos anos e gerou crescimento de figuras aí que hoje estão ou caçadas, como Deltan Dallagnol, ou para serem caçados, como o Moro. Eu acho que a gente precisa, sim, combater essa espetacularização jurídica, mas precisa avançar em quem organizou, em quem financiou e em quem incentivou o golpe de 8 de janeiro.